Do dia 28 de abril a 1º de maio, a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, na sua 46ª Assembleia Geral Extraordinária, promulgou um manifesto contra o unicismo, e esse mesmo manifesto vai ficar disponível no seu jornal chamado O Mensageiro da Paz. Na nota, aqui na leitura da nota, em reunião do Conselho de Doutrina, presidido pelo pastor Paulo Freire Costa, e da Comissão de Apologética da CGADB, presidida pelo pastor Ezequias Soares, realizada em 10 de abril de 2023 no Rio de Janeiro, foi deliberado que se forme uma subcomissão para redigir um manifesto contra e sobre o unicismo. Essa decisão da Assembleia de Deus, sobretudo na sua convenção, no seu Conselho de Doutrina, seu Conselho de Apologeta, visa trazer um tipo de refutação a uma doutrina antiga chamada unicismo e, sobretudo, no contexto brasileiro, ok? Defendida pelo grupo chamado Voz da Verdade, que é famoso no contexto da Assembleia de Deus por algumas músicas que vocês cantam, que eu sei, tá? Então, a decisão da Assembleia de Deus, sobretudo, como eu disse, da Convenção Geral, que foi uma reunião lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente, tá? Decidiram, então, fazer esse manifesto contra o unicismo. Aí você pode perguntar, tá, irmão Luiz, o que é unicismo? Nunca ouvi falar, é de comer, é de beber, o que faz com isso? É um videogame? O que é unicismo? Calma lá, vamos explicar por partes as situações. Gente, o unicismo é uma doutrina, ok? Uma doutrina bastante antiga, remonta ao século II, século III, se não me falha a memória, tá? Que tem a ideia, com base na Bíblia, da ideia do único Deus. Então, se existe um único Deus, ele não pode ser ao mesmo tempo três, como se quer na Trindade. Então, em linhas gerais, o unicismo ela é uma reformulação de uma outra doutrina chamada, na época do contexto ali do século II, século III, se não me falha a memória mais uma vez, chamada modalismo. Tá? Então, perceba, quando falamos sobre unicismo, a ideia em linhas gerais é essa, que Jesus Cristo, considero que é Deus, ok, é o único Deus. Só que a manifestação de Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, ele sendo Filho, Pai e Espírito Santo. Tanto que tem uma live do Voz da Verdade, do seu vocalista, numa discussão que teve com outro pastor sobre acerca da Trindade e unicismo, que ele diz exatamente essas palavras, que quem morreu na cruz do Calvário foi o Espírito Santo. Com base nisso, você percebe agora que o unicismo não faz distinção da Trindade. Existe somente Jesus Cristo enquanto Deus, enquanto Pai e enquanto Espírito Santo ao mesmo tempo. Isso é, não há divisão de pessoas, são a mesma pessoa. Ficou claro para você mais ou menos como é que funciona o unicismo? Então perceba, o unicismo não leva em conta a Trindade, tranquilo? Ele não entende que existe um Deus com a mesma essência, só que se manifesta em três pessoas distintas. É o único Deus que, de alguma forma, está em Jesus Cristo enquanto Pai, enquanto Filho e enquanto Espírito Santo. Aí você pode perguntar, ok, mas o que isso tem a ver com a decisão da Assembleia de Deus? É justamente esse ponto. Olha só, a Assembleia de Deus, por ser uma igreja cristã que segue aquilo que nós chamamos de doutrina da Trindade, ela vai rejeitar o unicismo, tal como a maioria da tradição cristã rejeitou. Então, a decisão da Assembleia de Deus em levantar um manifesto contra o unicismo tem com base na doutrina da Trindade, que é seguida pela Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, enfim, a maioria das tradições cristãs que nós temos hoje. Aí você pode perguntar também, irmão Luiz, o que é Trindade? Trindade é minha vizinha, Luiz. Tem a Trindade lá que é minha vizinha lá. Não, a Trindade não é a sua vizinha. A Trindade é uma doutrina cristã, ok? Antiga, bem estabelecida na igreja, na tradição cristã. A Trindade, primeira coisa que tem que saber, não encontra essa palavra Trindade nas Escrituras. Você não vai encontrar essa palavra Trindade. Só que a doutrina é encontrada nas Escrituras. Então perceba, a tradição cristã trabalha com a ideia da doutrina da Trindade. Então, o que é Trindade, no final das contas? É um mesmo Deus que se manifesta em três pessoas distintas. E aí, uma das coisas interessantes do unicismo é que eles usam como argumento contra a Trindade é que a Trindade seria uma contradição.
Só que é um problema aí. Não existe uma contradição na Trindade, tá? Eu quero deixar dois termos aqui para que você entenda essa questão de contradição. Perceba. Existe algo na filosofia, por exemplo, que nós chamamos de irracionalidade e na teologia que nós chamamos de supra-racionalidade, aquilo que está acima da razão. Enquanto a irracionalidade é algo que é contra a razão, aquilo que é supra-racional está acima da razão. Então a contradição, ela não está no que diz respeito àquilo que é supra-racional. A contradição está naquilo que diz respeito àquilo que é irracional. Então a contradição, ela é irracional porque vai contra a razão. Então perceba, a Trindade não é uma contradição porque ela não é uma irracionalidade, ela não vai contra a razão. A Trindade, ela é algo supra-racional, que vai além da razão e, portanto, nós não conseguimos alcançar. Então a contradição, como diz Aristóteles, é quando eu coloco uma proposição e na preposição a sua negativa. Por exemplo, como é que seria se a Trindade fosse uma contradição? A Trindade seria uma contradição se fosse, por exemplo, essa afirmação: Deus é um em essência e três em essência. Ou Deus é um em pessoa ou três em pessoa. Percebe a contradição? Mas quando eu digo que Deus é um em essência e três em pessoas, eu não estou incorrendo numa contradição, ok? Porque contradição é aquilo que vai contra a razão. E a contradição é quando uma preposição apresenta ao mesmo tempo a sua negativa. Então, quando eu digo que a Trindade é uma contradição, eu estou incorrendo num erro, porque ela não vai contra a razão, ela é algo que está além da razão. Então, nesse ponto é que o unicismo tem o seu equívoco, ok? Porque a Trindade, a gente manifesta, a gente explica ela por aquilo que ela não é. Porque dizer o que ela é de fato, a gente não consegue dizer. A gente não consegue dizer o que é a Trindade. Então, a gente tem que ir por aquilo que ela não é. Isso é, ela não é uma contradição como se quer o unicismo. Então, a Trindade é um Deus glorioso com uma única essência que se manifesta de três formas. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Só que o Deus Pai não é o Deus Filho, o Deus Filho não é o Deus Espírito Santo e o Deus Espírito Santo não é o Deus Pai. Isso pode parecer confuso, mas não é uma contradição, é apenas algo que nós não entendemos e, portanto, é algo supra-racional. Então perceba, o unicismo ele não faz uma divisão disso. Ele não coloca uma atuação do Deus Pai na história, a atuação do Deus Filho na história e a atuação do Deus Espírito Santo na história. O que ele faz é fazer uma mistureba dos conceitos. Só que na Trindade há uma manifestação distinta da Trindade. Perceba, enquanto Deus Pai planejou a salvação antes da fundação do mundo, na história criada, o Filho, o Deus Filho, veio e manifestou a salvação. E como nós recebemos essa salvação que foi feita na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, numa cultura diferente, num contexto diferente? Através do Deus Espírito Santo, que comunica ao nosso coração a obra de Cristo Jesus na história. Então, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, perceba que na Trindade há algo específico da manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, com base nisso, no unicismo e na Trindade, é que surgiu aí, então, a decisão da CGADB em relação ao unicismo e, sobretudo, em relação à Voz da Verdade, um grupo conhecido da Igreja. Há um problema na decisão? Eu percebo que há alguns problemas na decisão. Quero tentar comentar um pouco sobre isso. Porque se existe, por um lado, uma forte questão apologética, doutrinária, sobretudo aquilo que Paulo escreve a Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina, isso não tem como negar. Debates teológicos e doutrinários são necessários para que a igreja se mantenha firme na fé em Cristo Jesus. Qualquer desvio teológico deve ser realmente combatido. Só que, às vezes, eu percebo que é muito seletivo esses tipos de desvio doutrinários. Porque se for para levar em conta apenas o movimento e, a partir dessa decisão, cortar o Voz da Verdade da Assembleia de Deus, você deve cortar muita coisa de lá. Porque
uma das principais coisas, e perceba isso, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é uma coisa que eu tenho percebido. Vários desvios teológicos entram na igreja justamente por causa da questão musical. Então, doutrinas diversas adentram na igreja por vias de louvores, porque é muito difícil alguém chegar claramente no púlpito e dizer, olha, não existe trindade. Mas numa música, pelas pessoas não estarem tão por dentro da questão doutrinária, acabam cantando na música que não existe trindade, que Jesus não salva, esse tipo de coisa. É um exagero dizer esse tipo de coisa? É só para exemplificar o que eu quero dizer para vocês nessa digressão. Então perceba o seguinte, quando eu estou falando sobre essa questão da decisão, eu quero tocar nesse ponto, porque perceba, se for para levar em conta questões doutrinárias por meio do louvor, músicas que tocam em nossos congressos na Assembleia de Deus, que tocam em nossos cultos, que tocam em nossas campanhas de orações e nossas vigílias, a maioria delas, eu vou ser justo, 80% deveriam ser cortadas, porque trazem no seu bojo musical heresias e desvios teológicos gravíssimos para a vida da igreja. Então a decisão da CGADB, por um ponto, acerta muito bacana, porque combate frontalmente essa heresia. Só que afrouxa outro lado, que é a questão musical de letras e canções que estão totalmente contrárias às escrituras sagradas. Então você vê pessoas só cantando de vitória, que Deus vai dar vitória para ele, que é sabor de mel para cá, é isso para cá, e não consegue ver o perigo que tem nesses louvores. Então, se for para levar em conta a decisão para combater heresia e desvio teológico, tem que ser, de fato, combatido. Não somente por uma vertente que diz respeito à voz da verdade, mas também outros cantores, outros grupos musicais que têm doutrinas divergentes da igreja e que estão lá bonitinho cantando sem ninguém fazer nada. Então, quando eu digo sobre a decisão da Assembleia de Deus, da CGADB nesse ponto, é justamente isso. Então, combata a heresia, combata o desvio teológico, mas combata de todos os lugares que vêm se manifestar contra a instituição. E isso não se restringe só ao louvor também não, tá? Não é só louvor não. Se for para combater, melhor dizendo, a heresia e desvio teológico doutrinário do nível raiz mesmo para cortar, os pastores da Assembleia de Deus devem começar a notar o quanto o neopentecostalismo tem entrado na igreja. Tanto que a Igreja Assembleia de Deus é criticada não por aquilo que ela é por aquilo que ela não é, neopentecostal. Então o neopentecostalismo tem entrado na igreja justamente como um tipo de câncer, tá? Trazendo desvios doutrinários, movimentos que não tem nada a ver com aquilo que é da tradição da Assembleia de Deus e está sendo permitido, está sendo deixado lá dentro. Então, como eu estou dizendo para vocês, se é para ter uma atitude de combater realmente uma apologética que visa a glória de Deus, que combata também o neopentecostalismo, que tem sido mais prejudicial do que voz da verdade para a igreja. Então, você pega a campanha de oração, nossos cultos estão totalmente influenciados por esse movimento do neopentecostalismo. Então, pastores, apologetas da Assembleia de Deus, combata firme e forte, da mesma forma que vocês combateram voz da verdade e unicismo, no neopentecostalismo, que está inundando, está sendo um câncer para a igreja, para a Assembleia de Deus no Brasil. Então, não faça esse tipo de acepção. Somente esse lado aqui, esse daqui não. Não, combata também doutrinas claríssimas que estão contrárias à fé pentecostal. Bom, é basicamente isso que eu quero dizer sobre um breve comentário sobre essa decisão da Assembleia de Deus, da CGADB, em relação à sua Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu recentemente, tá? Os pontos que eu trago aqui é só para clarear sua mente sobre o unicismo, a trindade, o pentecostalismo, louvores e tal, para que você, a partir do que eu disse, tenha a sua posição. Não estou dizendo para você concordar com o que eu digo. Analise o que eu disse, tá? Se você concordou, discordou, comenta aqui embaixo, tá? Ative o sininho, inscreva no canal. Vamos trazer mais conteúdos de comentários de coisas que acontecem no segmento da igreja, questão doutrinária, teológica, apologética, para tentar clarear você da melhor forma possível. Tá bom? Então, muito obrigado por esse momento aí de conversa. Foi mais um bate-papo realmente, de explicação, uma aulinha teológica aí, tá bom? Então, muito obrigado por esse momento com vocês e até a próxima. Fui!